Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde também a quem está conosco online. Obrigado por terem vindo conosco, ter conosco para dividir esse momento, que para nós é um momento de grande importância. Importância e responsabilidade, porque tornaremos pública nesse momento parte daquilo que temos vindo a fazer nos últimos meses. Agradeço a presença de todas as pessoas da comunicação social, agradeço a presença da direção do CAEV, Centro de Arte e Espetáculo de Viseu, que é a entidade responsável pelo projeto Teatro Viriato, que prevê a utilização para o desenvolvimento desse projeto artístico-cultural nesse edifício municipal. Agradeço a presença de todos os colegas do Teatro Viriato, e, acima de tudo, quero agradecer esses colegas pelo companheirismo e confiança nesse caminho até agora. Obrigado. Quase a finalizar os agradecimentos, quero agradecer aos nossos parceiros aqui presentes, que estão aqui ou que estão representados no espaço virtual, e também a todos os artistas, os criadores e toda a equipe desses criadores que nos ajudaram a compor essa programação que vamos apresentar. Caros colegas, caros amigos, os meus sinceros agradecimentos. Antes de concluir, queria agradecer a um amigo que não está presente e que me ajudou mandando uma coisa. Esses momentos de exposição pública são, às vezes, muito difíceis. E eu tive um amigo que me mandou uma coisa que eu acho que é importante, que disse: se eu tivesse muito nervoso, se eu tivesse para ter uma síncope cardíaca, era para chamar o INEM. Então, eu trouxe, ele me mandou o carrinho do INEM, que eu vou deixar aqui, e se eu precisar a qualquer momento, eu me socorro do carrinho do INEM para me ajudar. Isso também liga com o espaço que eu acho que estamos, eu acho não, que eu tenho certeza que estamos, que para mim é o coração do Teatro Viriato, ou seja, a gente está no palco, de onde partem todas ou as principais ações desenvolvidas pelo Teatro Viriato, em função do palco, mas não só que a gente trabalha. E eu já chamei esse espaço de um porta-aviões, então a gente pode dizer que, além do coração, isso pode ser a casa das máquinas do Teatro Viriato, e esse é um dos motivos da gente estar aqui nesse momento. E, para concluir, quero agradecer ao município de Viseu, através da senhora vereadora de Cultura, a doutora Leonor Barata, pelo apoio institucional, pela confiança no trabalho desenvolvido pelo Teatro Viriato e, sobretudo, pelo respeito. Obrigado a todos os que há anos acompanham esse projeto do lado de lá. Obrigado também a todos que estão do lado de lá na Câmara Municipal de Viseu. Obrigado, Leonor, e a quem aproveito nesse momento para passar a palavra para algumas considerações antes de iniciarmos a apresentação da programação. Este tem truque. Tem truque? Tem uma aranha. Então, não vai ser preciso chamar o INEM. Eu acho que não, por enquanto. Mas nós estamos cá todos. Mas se for, ele já está aqui, e se precisar, eu posso passar também. Obrigada, então fica aqui agora, desta vez, fica aqui assim. Então, eu vou começar por cumprimentar todos e todas. Aproveito os cumprimentos que o Henrique já fez, peço-vos que se considerem todos cumprimentados, mas não podia deixar de cumprimentar especialmente o CAEV, obviamente pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo destes últimos anos neste espaço que é o coração do Viriato, mas também é um espaço nobre da nossa cidade e do nosso território em termos de programação cultural e propostas artísticas que vem desenvolvendo. E, passado o cumprimento ao CAEV, gostaria muito de cumprimentar o Henrique Amoedo, porque é a primeira vez que estamos juntos neste contexto. Não é a primeira vez que estamos juntos, é a primeira vez que estamos juntos neste contexto em que eu aproveitaria para dar as boas-vindas ao Henrique, apesar de já ter sido em maio, mas nunca tínhamos estado juntos publicamente, e dizer-lhe que tenho a absoluta certeza de que vai fazer um trabalho, e vamos ver a seguir, extraordinário para o Teatro Viriato e, como aliás nos tem habituado nos diversos sítios por onde tem passado.
O Teatro Viriato, para o município, representa, tem uma importância que é difícil de explicar. Primeiro porque o teatro é um dos poucos sítios onde podemos fazer programação regular das diversas áreas artísticas, pelas condições físicas que um teatro tem e que não encontramos noutros equipamentos. Mas, por outro lado, porque se tem vindo a assumir como lugar central da prática artística no nosso território, e prova disso também, e da importância que o município atribui a este equipamento, e não só ao equipamento, à estrutura toda que depois constrói o equipamento, tem a ver com o facto de ter sido incluído, digamos, naquilo que nós chamamos as parcerias primárias, ou as parcerias âncora de programação. E isto não são só nomes, no sentido em que um nome é um nome, o que pode um nome, mas não são só nomes. Tem a ver com a ideia de que o município confia no CAEV para fazer, e no Henrique neste momento, para fazer a programação deste espaço e para que este espaço seja também um espaço para a comunidade e que permita o acesso a práticas e a propostas artísticas que sejam diferenciadoras, por um lado, que sejam coerentes, por outro, e que façam, de facto, a diferença no nosso território. E, por isso, esta parceria é uma parceria que já vem de há muitos anos, aliás, estamos a entrar 24 anos, mas que, na verdade, faz todo o sentido que se mantenha pelas razões que já evoquei. Eu, pessoalmente, quando venho aqui ao teatro e agora nestas novas funções, eu fico sempre um bocadinho emocionada, não é preciso o INEM, mas devo dizer que o Viriato foi a minha primeira casa em Viseu. E isto também é a prova de que o Viriato tem esta capacidade de, não é não é isto que vai parecer, de ter a capacidade de colocar Viseu, de facto, no território, no mapa, e por aqui passam centenas de artistas e por aqui se constroem centenas de caminhos que é importante salvaguardar e acarinhar. Porque, na verdade, os territórios também se fazem destes encontros, também se fazem destes projetos e quanto mais forem olhados, mais serão consequentes. E, portanto, eu, em relação à programação, não vou dizer nada, até porque não vou meter a foice na seara alheia, mas vou agradecer mais uma vez o trabalho, vou agradecer mais uma vez a presença e acho que é isto que me cumpre dizer agora. Muito obrigada. Obrigado, Leandro. Obrigado. Então, passo para a apresentação da... Eu faço. Passo para a apresentação... Eu gosto do carro que vai e volta. Passo para a apresentação da nossa proposta de programação, ou seja, da nossa programação para essa temporada. E começo pela imagem da temporada, que é essa imagem que a gente vê projetada, que é de autoria da Beatriz Rodrigues, que a quem eu aproveito também para agradecer. E ela apresenta na descrição da imagem, que vocês têm acesso a essa descrição no programa. As pessoas aqui já receberam a versão impressa, quem está online também já vai estar disponível online, as pessoas podem fazer o download dessa programação. E na programação, na descrição da imagem, ela diz: no meio de todo o caos, ansiedade e inquietude, há lugar à comunhão, à comunidade, à festa, à partilha e à partilha. Além da representação gráfica através desse desenho, que nessa representação gráfica há a representação de partes de alguns dos espetáculos que teremos nessa temporada, essa frase representa um pouco daquilo que também queremos que seja o Viriato, ou seja, um espaço de partilha, de festa, de comunhão, mas também um espaço onde tenhamos lugar para a inquietude, para a ansiedade e também para o caos. Por que não? Na sua devida medida, obviamente. Mas eu acho que a união de tudo isso pode ajudar, e acho que a Beatriz fez um excelente trabalho, segundo os dados que ela tinha e segundo as nossas conversas, na representação dessa temporada, da imagem da temporada. Como eu disse, pensamos esse momento aqui no coração, na Casa das Máquinas, para quem é mais mecânico, quem é mais emocional, do teatro.
que é um projeto que cresceu nos últimos 24 anos, um projeto que foi capaz de transformar vidas. Transformou também esse município e foi além disso. Isso tudo faz parte da história do Viriato e é inegável. Hoje, o Teatro Viriato é uma referência nacional, é uma referência local e é uma referência internacional também. Isso traz para a gente uma grande responsabilidade, e que também é ótimo, e que nos permite avançar. O Teatro Viriato, nesse caminho, ou seja, nesses 24 anos, manteve sempre uma estreita relação com a comunidade. Como a senhora vereadora já teve a possibilidade de dizer aqui. A presença do Viriato no território, a presença do Viriato na vida das pessoas. Contribuiu para o desenvolvimento de muitas pessoas, para o desenvolvimento local, sempre nessa constante relação com diferentes públicos, e esses públicos, obviamente, que queremos ter nesse espaço. Queremos manter e queremos aproximar outros públicos desse espaço. Uma das formas de fazê-lo, ou seja, uma das formas de tentar atrair e continuar essa relação com os diferentes públicos é através do trabalho formativo, trabalho de formação e de oficinas. É um trabalho que abrange diferentes públicos nessa próxima temporada, é um trabalho que abrange diferentes temáticas, e é um trabalho que muitas vezes se liga com as obras que serão apresentadas em cena. Então, por exemplo, temos 2 conferências aqui, Ideais ou Ideias da Europa, que tem uma ligação direta com o espetáculo Take My Breath Away, e outra, Teatralidade e a Justiça, com o espetáculo Dolo. São 2 coproduções do Teatro Viriato, mas essas duas conferências também pretendem dar uma perspectiva, outras perspectivas sobre os assuntos tratados nos espetáculos, ou seja, a Europa vista numa perspectiva dentro do espetáculo, mas depois nas conferências a gente pode ir além. O crime e a justiça visto dentro do espetáculo Dolo e como a gente pode ter esse assunto debatido em uma conferência. Para além disso, e nessa perspectiva de chegar a diferentes públicos, aqui são alguns exemplos. Teremos o Tata Habitato, um trabalho da Ana Bento e do Bruno Pinto, um trabalho direcionado ao público jovem, ou seja, ao público do 0 aos 3 anos, do 0 aos 5 anos, ou seja, para as crianças em idade pré-escolar, para crianças e suas famílias, ou seja, o trabalho no âmbito da música, e que a gente vai ter isso na temporada, sempre ligado com a programação, o que está acontecendo em determinado mês, e a gente quer ter pais, crianças e as famílias participando desse evento. O Includança é uma atividade promovida pela Dançando com a Diferença, em parceria com o Teatro Viriato. Já acontece há alguns anos pelo país e diferentes edições já aconteceram aqui no Teatro Viriato. Em 2023, a gente tem uma 6ª edição, que vai abordar 2 temas principais, que é a sexualidade e a profissionalização. E também é importante referir uma parceria que existe entre o Teatro Viriato e a Dançando com a Diferença já desde 2020, num projeto financiado pelo Insulartes, ou seja, o Includança faz parte dessa parceria, que já existia antes de eu ser diretor, e que, de alguma forma, colabora com a programação do Teatro Viriato, e o Teatro Viriato colabora com o seu know-how, com a sua forma de gestão, no seu grande conhecimento da gestão desses projetos, que são, na gestão, muito mais complicados. Enfim, isso é um outro apoio que o Teatro Viriato e essa troca das parcerias que existem. E depois Corpos Celestes, que também está ligado ao espetáculo da Beatriz Batarda, Sede Celeste, a Primeira Virtude, e a gente tem uma exposição com vídeos. Esse espetáculo fala da ligação entre os mestres que nos ensinam, os mestres que nos trazem coisas novas, entre o ensino e a aprendizagem, ou entre a aprendizagem e a aprendizagem, entre as trocas que a gente vai ter na vida. Aqui também tem uma exposição e uma oficina. Para além disso, o Parlapatório e Construção de Gigantes. O Parlapatório está ligado ao espetáculo da Sara Barros Leitão, em que o Teatro Viriato também será coprodutor, um espetáculo para estrear mais para frente, não é para agora. Mas aqui a gente vai ligar com outros aspectos da programação
que é a discussão da situação política. E a situação política, não política partidária, mas a situação política enquanto formação desses públicos que eu disse antes. Assim, como funciona um parlamento, como se forma um partido, o que é importante discutir na organização política de uma comunidade. Essa oficina vai se debruçar muito sobre esses aspectos e tem a ver com o trabalho que depois vai ser mostrado em cena pela Sara Barros Leitão e depois vai se ligar com outros aspectos da programação que a gente vê mais à frente. E, além disso, Construção de Gigantes é uma oficina de verão com o Teatro de Marionetes da Mandrágora, destinada ao público dos mais novos. Ou seja, em alguns momentos a gente tem coisas que nos fazem pensar, que nos levam a outros lugares e que ajudam a nossa construção. Em outros momentos aqui vai a cultura popular ou a cultura de uma forma em geral. Esse é um projeto novo dentro da programação, é o Me Casa, Tu Casa, é um projeto que a gente gosta muito e é um projeto que é lançado esse ano e que a gente pretende que continue por muitos anos e ajuda a construir essa nova base do que a gente pensamos ou do que a gente deseja que seja o Teatro Viriato. É um projeto de residência e criação artística, onde a gente vai apoiar artistas em processo de criação através de residências. Ou seja, vamos receber os artistas no Teatro Viriato, vamos acompanhar o desenvolvimento do processo criativo desses artistas, independentemente de depois esses projetos ou esses processos de trabalho que vão ser realizados aqui integrarem ou não a nossa programação. O interesse aqui é acompanhar os artistas e dar condições a esses artistas para que eles possam criar. Artistas locais, nacionais e internacionais. Nesse momento, a gente já tem um leque de artistas que vão participar na edição desse ano, desse projeto, ou dessa programação, de janeiro a julho, e é um projeto muito móvel, ou seja, nesse momento a gente pode receber propostas, os artistas podem falar com a gente e a gente vai tentando moldar dentro das possibilidades do teatro, obviamente, dentro das possibilidades orçamentais, mas é um projeto que pretende mesmo apoiar os artistas aí nesse processo de criação. Penso que isso é muito importante, não só pela cedência de espaço e dotar o artista dessas possibilidades para criar, mas também por uma característica de você não ter o compromisso de apresentar o seu trabalho no final, ou seja, o Teatro Viriato apoia aqui exclusivamente a criação, sem pensar na apresentação posterior desse trabalho. E conhecer os trabalhos desde o início, desde esse processo de criação, pode ser fantástico para o Teatro Viriato também, porque é conhecer cada artista e cada processo desde o seu princípio e sabendo se ele é adequado ou não adequado à programação que se pretende depois. Isso tem a ver com a nossa programação e não com o trabalho do artista. Se o artista está fazendo, para ele sempre é adequado e para nós tudo bem. Então, acho que é um espaço aberto, muito mais fluido e acho que isso é um espaço novo e que nos orgulhamos muito de ter pensado e estar estruturando esse projeto, esse espaço e esse programa que, no decorrer dos anos, a gente espera que ele evolua. Outro aspecto que eu acho importante é a experiência de todas as pessoas que trabalham nessa casa nesse projeto, que, obviamente, podem contribuir e dar inputs muito positivos para os artistas que estarão aqui. Então, esse é um projeto que queremos e estamos a acarinhar muito. Como um todo, mas é uma coisa nova para a gente, é uma proposta nova, é uma forma de pensar diferente dentro da nossa programação. A New Age New Time é uma mostra de dança já muito consolidada, já é uma referência dentro do panorama artístico nacional, e jovens criadores, coreógrafos emergentes ou estabelecidos costumam se apresentar nesse evento, e muitos dos coreógrafos hoje reconhecidos começaram e passaram por esse evento. Então, é a intenção do Teatro Viriato continuar a apoiar ou realizar a New Age New Time, continuar a apoiar esses jovens criadores, continuar a procurar esses jovens criadores para, de alguma forma, através dessa mostra, dar visibilidade, fazer com que a gente possa estar em contato com diferentes trabalhos. Outra característica da New Age New Time também é a relação entre a dança e criadores de outras áreas artísticas.
Criadores que desafiam-nos a refletir sobre a importância do corpo, dos diferentes corpos que rasgam fronteiras e preconceitos, sobre as categorizações sociais e políticas intolerantes e limitadoras. Ou seja, a New Age New Time, se a gente trocar por outras palavras, podemos dizer que é um evento que pretende esticar a corda. Ou seja, pretende esticar a corda no que vai abordar, em como vai abordar, e eu acho que essa é uma obrigação também dessa programação. Os espetáculos que a gente tem previsto, que também temos espetáculos para todos os públicos, Penumbra, da Bruna Carvalho, e, mais uma vez, no programa você tem acesso a todas as informações complementares a cada espetáculo desse. A Besta, as Luas, da Elizabeth Francisca. Uma Bailarina Espetacular, com a Companhia de Dança de Matozinhos, com direção do Manel Tour e texto da Regina Guimarães. Cocum, do Mathieu Erlacher. Atlas da Boca, da Gaia de Medeiros. E, no último dia, a gente propõe um pacote aqui de 3 espetáculos que são uma experiência. Então, é Neon 80, da Beatriz Soares, que acontece aqui nesse palco. Depois, Selvilização, da Catarina Queio e do Fernando Queiroz, que é a nossa caminhada, é a nossa deslocação desse espaço para outro espaço onde acontece o espetáculo. E depois, Silent Disco, que acontece na discoteca NB, do Alfredo Martins e do Marco Ferreira da Silva. Então, é uma noite que a gente tenta juntar fazer essa experiência, onde as pessoas podem participar dos 3 momentos distintos, continuando a sua noite no NB depois. E aí a gente já não tem mais nada a ver com isso, cada um sabe o que faz da sua vida. Quando acaba o Silent Disco, acaba a nossa parte, mas vocês podem continuar a noite. Então, aqui, no fundo, é uma experiência. Um pouquinho do Neon 80. E Silent Disco. Estamos juntos. Somos estes e não outros. Durante este tempo, a experiência, vou estar contigo. Safe place. Vamos estar juntos, todos. Olha para nós. Sabemos o que ficou lá fora. O que ainda está aqui dentro, talvez. O nosso é um mundo em vertigem. Next level. Move. Tudo começa com estarmos juntos. Tudo termina com uma pergunta. Qual é o futuro? Queria mesmo convidar as pessoas a acompanharem a New Age New Time, não só essa experiência, mas perceberem o conceito dessa mostra, o conceito do todo, para a gente perceber o que esses artistas andam fazendo e os caminhos que a dança contemporânea vai trilhando em Portugal e depois pelo mundo. E continuando, com a entrada do novo ciclo de financiamento, estando atentos à realidade que nos rodeia, defendemos que o Teatro Viriato tenha a responsabilidade de fomentar o debate, a sensibilização, a formação e a reflexão sobre temas prementes da sociedade atual. Desse modo, também lançaremos 2 ciclos de programação muito especiais. O ciclo 25 de abril e o ciclo Urgências. No ciclo de 25 de abril, para todos os públicos, crianças, jovens e famílias, teremos a oficina Abril em Construção, de escrita criativa e artes plásticas, uma oficina para professores chamada A Canção de Intervenção, a oficina Conta-me Como Foi e Como Pode Ser, destinada a avós, pais e netos, e depois os trabalhos desse ciclo serão concluídos no dia 25 de abril, que é uma novidade enorme, onde a gente vai fazer uma grande marcha pela cidade.
nos unindo ao que já acontece pela cidade. E aqui a ideia é levar os diferentes públicos a pensar o 25 de abril, e volto lá no começo, quando eu falei dos espetáculos de pensar politicamente, aqui é onde a coisa se liga, com o parlapatório e depois com isso. Como os mais novos compreendem a política hoje, como os mais novos intervêm na política, mas depois como os pais deles pensam e veem a revolução, e como os avós veem e pensam a revolução. O que a gente quer fazer é que essa transmissão de conhecimento seja feita de alguma forma, para que os mais novos de hoje não achem que a liberdade é garantida e que a democracia é garantida. E sinto muito, mas tenho que falar, a gente pode ter como exemplo o que aconteceu no Brasil ontem. Pronto. Então, acho que é importante pensar, é importante olhar para a liberdade, não achar que a liberdade está garantida e pensar sobre isso. Então, esse ciclo 25 de abril também é, de alguma forma, preparando o pensamento para o que acontece no próximo ano, onde a gente pretende aí ter uma grande celebração. Ufa! E o outro ciclo... e o outro ciclo é urgências. Foca-se na crise climática, ou na emergência climática, e teremos caminhadas, oficinas, performances, espetáculos, conversas e um concerto. Ou seja, na realidade é outro assunto importante no nosso modo de entender e outro assunto que a gente reuniu num ciclo. Quando estávamos a pensar a programação, quando a gente estava num momento de absoluto caos, com centenas de propostas, a gente tentou organizar. Eu falo a gente aqui, muito especialmente a Maria João Rochetti, que esteve comigo nesse trabalho, que me auxiliou muito. E quando a gente tentou dar e acho que também vem o caos que eu falei antes, quando a gente tentou organizar esse caos, a gente percebeu que a gente tinha inúmeras propostas que direcionavam o tema dessas propostas para a emergência climática. A gente falou, o que acontece é que os artistas, tantos artistas a abordar esse assunto. E depois, quando a gente olhou as propostas, a gente achou que seria importante a nossa união, esses artistas, e criar esse ciclo, que esse ano aborda esse tema da emergência climática, mas que para o ano que vem pode abordar outro tema. Então, como Me Casa, Tu Casa, esse ciclo também é um ciclo que a gente pretende dar continuidade e que ele vá se seguindo no tempo. O 25 de abril tem uma programação já, a gente vai querer ligar com a programação de 24, ou seja, e agora a gente vai pensando as coisas dessa forma. E o ciclo Urgências tem diferentes atividades para todos os públicos também, a gente teve essa preocupação, e destacamos aqui... Todo mundo comigo! Os adultos são irresponsáveis e calões, eles não pensam no depois, eles só pensam em cifrões. É que os adultos são os culpados pela situação do clima em alteração e toda a destruição que afeta multidões, cria incêndios e tufões, secas e inundações que devastam regiões. E se os adultos falham, alguém tem de ser sensato para enfrentar os factos e lutar pela mudança. Se os adultos tardam, alguém terá de ser ágil, porque o nosso mundo é frágil e precisa de esperança. E já que é urgente, a gente faz greve já, que o futuro já cá está e é das crianças. Mão Verde 2, um projeto da Capicua, com outros artistas, e mais uma. Plástico não é plantão, é prático, mas não é bom para o peixe ou para o homem. O plástico ninguém come. Plástico não é plantão, é prático, mas não é bom. Do Ártico ao Antártico é tóxico e consome. Na nossa programação regular, teremos atividades em distintas disciplinas, tendo como objetivo chegar a diferentes públicos existentes no município de Viseu.
cumprindo assim parte do serviço público no âmbito da cultura, também responsabilidade do CAEV através desse equipamento cultural. No âmbito da dança, não estamos restritos a Nantes. Teremos 4 coreógrafos portugueses acolhidos na temporada, coreógrafos com carreiras sólidas e reconhecidas a nível nacional e internacional. E, além disso, uma companhia norueguesa. Destacamos aqui 2 espetáculos, os da Marlene Monteiro Freitas, Para Dançando com a Diferença. É um espetáculo que estreou em setembro no Festival de Outono em Paris, e depois já fez alguma carreira internacional. E o Versa Vice, da Tânia Carvalho, também é uma coprodução do Teatro Viriato, que tem estreia ainda para acontecer. Além disso, teremos Vitor Hugo Pontes, Rui Lopes Graça e a DB Week Dance, que é essa companhia norueguesa que vai trazer para a gente Patinho Feio. Os e o Patinho Feio integram também esse projeto que referi antes, que é o Insulartes, nessa parceria com Dançando com a Diferença. No âmbito do teatro, procuramos aprofundar as relações com as companhias e artistas locais, com quem temos vindo ao longo dos anos cimentar uma colaboração profícua, como é o caso da Amarelo Silvestre, da Sem Palcos e da Ritual Domingo. Aqui há 3 espetáculos que a gente destacou: Take My Breath Away, um conceito do Cristóvão Cunha, com a encenação da Sônia Barbosa, dramaturgia da Kelly Freitas, pela Ritual de Domingo, Dolo, do Fraga, e depois a minha vitória como ginasta de alta competição, da Lígia Soares. Penso que é um espetáculo também que vai fazer com que a gente vá para outros públicos, o público que também faz desporto, as famílias que, de alguma forma, giram sua vida à volta do desporto, aquelas mães que têm filhas lindas e maravilhosas que vão para a ginástica e depois ficam dando piruetas em casa, em todos os lugares, e como é isso até chegar na alta competição. A Lígia Soares traz esse espetáculo para a gente, com 2 ginastas de alta competição em cena. E com muitos aparelhos de ginástica e tudo mais. Então, penso que é um momento diferente, uma perspectiva diferente também de olhar para o desporto de alta competição. Ainda no âmbito do teatro, A Última Meia Hora de Sara Carinhas, Sede Celeste e a Primeira Virtude, As Três Irmãs, que foi o espetáculo vencedor da Bolsa Amélia Recolasso de 2022, e o 9, da Sem Palcos, que vai ocupar, de alguma forma, todos os espaços do teatro, também todos os espaços do teatro, um espetáculo da Sem Palcos. Na música, desculpe, ainda no teatro, de salientar, não, eu voltei, eu me perdi. De salientar que a programação do teatro, quando ainda com nomes como Joana Craveiro, João Brito, Carla Bolito, e as parcerias com o Teatro Nacional Dona Maria II, o Espaço do Tempo, o Centro Cultural Vila Flor, através da Bolsa Amélia Recolasso. Tá? Na música, que tem a capacidade de transformar e unir pessoas, como acreditamos, pensamos numa programação musical variada, que nos faz sentir mais perto, não só da comunidade que habitamos, mas também do país e do mundo. Por isso, em 2023, teremos uma programação musical que abrange todos os públicos. De nomes como Manuel Cruz, Mão Verde com Capicu, Antônio Serginho, Francisca Cortesão e Pedro Geraldes, Roda de Samba, Owen Pallet e The Hidden Cameras, numa parceria com a Generation de Braga, Festival Tremor dos Açores e Culturgest de Lisboa, o brasileiro e ex-titãs e tribalistas Arnaldo Antunes, ou ainda uma parceria local com a Carmo 81. O Arnaldo Antunes, eu estou dando aqui um docinho para vocês e anunciando uma coisa que vem lá na frente. Essa é Tripas Coração, que é uma parceria nossa com a Carmo 81. Tóquio, Paris, Milão, dentro de mim. Rio de Janeiro, Lisboa, Berlim, dentro de mim. São Paulo, Goiânia, Madrid, dentro de mim.
vai ser tudo novo. Onde tudo é apenas uma questão de luxo, elegância e sofisticação. 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 A gente teve uma alteração de data da conferência de imprensa e tinha a ver com esse vídeo. A gente precisou da terça-feira para gravar isso na feira hoje de manhã, então foi uma correria enorme. Estou brincando, mas desejo sempre para todo mundo muito luxo, elegância e sofisticação. Mas luxo não com X e sim com SH. Tá? Muito luxo para todo mundo, elegância e sofisticação. E agora numa onda mais calma e diferente, Owen Pallett e os The Hidden Cameras. Também no programa vocês têm mais informações sobre esses espetáculos e convém olhar o Owen Pallett e Hidden Cameras, por onde andaram, o que fizeram, onde vem a carreira deles, para conhecerem melhor esses artistas. E aí dá para perceber mais, ou pensarmos um pouquinho mais, ou prevermos mais o que farão aqui no nosso palco. Nos cruzamentos disciplinares, a gente tem o objetivo de fomentar, valorizar e promover as múltiplas práticas de reflexão e de reflexão entre as disciplinas artísticas. Toledo Indireto é uma performance da Tânia Carvalho, que funde a dança com o desenho. O espetáculo sensorial Pinxit, da companhia espanhola Bantimo, que é destinado a bebês e famílias, que cruza a arte sonora com a arte visual. E depois, essas são as atividades que a gente destacou. O Museu do Falso, que é um projeto dedicado à memória do Teatro Viriato, ou uma reinterpretação dessa própria história. Ou seja, acabaremos por ser personagens de museu, muito brevemente. Alguns já são, outros ainda estão aqui, mas serão até o final dessa temporada, também estarão no museu. Então, acho que é mais uma das propostas aí da nossa programação. E essas são imagens do Pinxit. E ainda há uma volta, uma aposta no circo contemporâneo, ou seja, uma reaproximação do circo Viriato ao circo contemporâneo, valorizando todo o investimento que foi feito anteriormente nessa área. Ou seja, o Teatro Viriato, em diferentes momentos, valorizou essa área, e agora é como a gente retomasse essa área e nos voltássemos a aproximar dessa área. Um dos espetáculos é da companhia Sensirc. A companhia senegalesa. O espetáculo chama Uncrush. E ainda no circo contemporâneo, os Machos 2, da Gandini Jung, que é na próxima sexta-feira, que
a gente abre a kind of a temporada. tune you can tap with your feet. E na realidade I esse love that vídeo é para old-fashioned convidar todo mundo para La 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 para la. assistir That esse kind of espetáculo. thing. When it's bright and it's breezy, It's so easy to sing. the whole world is waiting for a musical treat. With a skip, skip, skippity bee. De alguma forma, uma homenagem também a Pina Bausch. La 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 la. That kind of thing. When it's bright and it's breezy, It's so easy to sing. the whole world is waiting for a musical treat. With a skippity dee, skippity dee, skippity, 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 skippity dee. Sexta-feira, 21 horas, Teatro Viriato. E obrigado a todos. Da minha parte está. Obrigado. Estou muito obrigada, senhor. Vou guardar. Agora para a próxima. Agora estamos disponíveis para perguntas. Como eu costumo dizer, dúvidas, questões e ansiedades. Estejam à vontade. Há aqui muitas mudanças, por o que percebi. O que é que vos levou a fazer estas mudanças? Não estava a funcionar da maneira atual? Porque tinham artistas específicos que anunciavam no início de cada temporada, não é? Que iam trabalhar nesse período com o teatro. Agora, por o que eu percebi, é mais flexível, mais dinâmico. Eu acho que o que diferencia isso está incluído mesmo num programa de residências e de apoio à criação. Ou seja, a gente não só dá o espaço para esses artistas estarem aqui, mas acompanharmos esse processo, artisticamente, acompanharmos esse processo de criação, do começo ao fim, ou seja, poder estar junto dos artistas, discutir a sua obra, dar inputs para o artista, receber o que o artista está fazendo, ou seja, ter essa discussão e unir a experiência da equipa do Viriato nesse assessoramento, nesse acompanhamento dos artistas. Tá? E a outra coisa é, sem a obrigatoriedade de existir um trabalho final. O que acontece muito hoje é isso, há vários espaços de residência, mas esses espaços sempre vinculam a apresentação do resultado final, e a gente entende também que o artista, às vezes, pode não querer apresentar nada final. Eu quero estudar, eu quero fazer um trabalho de pesquisa num determinado segmento, porque isso é importante nesse momento da minha carreira, para o próximo trabalho que eu vou fazer, ou para nada, ou porque preciso estudar, ou porque quero mudar minha carreira totalmente, preciso ver. Ou seja, ela é mais flexível nesse sentido, no que diz respeito às apresentações ou não, sem contar que é um programa regular. A gente quer manter isso com regularidade, para também os artistas, com o tempo, vincularem a imagem do Teatro Viriato a essa possibilidade, ser mais um espaço de criação. Isso vai fazer com que a gente tenha artistas na cidade, volte a atrair outros artistas na cidade. Esses artistas ajudam a movimentar o próprio teatro, porque o próprio teatro e o todo do teatro acaba sendo influenciado por esse artista e conhecendo esse artista, aqui uma troca, mas também a todas as relações com a cidade, ou seja, a dinamização do comércio local, a presença desse artista na cidade, o conhecimento dos outros grupos e dos outros coletivos que existem na cidade, ou seja, é uma forma mais ampla e mais organizada, penso eu. E acho que é isso que difere. Ainda não. A gente não tem a coisa organizada dessa forma, e é por isso que eu falo, quando a gente lançou agora esse projeto, a gente tem propostas que recebeu e foram encaixadas aqui, e com o tempo, talvez, a gente formalize isso de outra forma, mas são formas que a gente quer ainda discutir e estudar para perceber qual é a melhor forma, mas não transformar isso em algo tão formal e fechado que limite o trabalho dos artistas. Isso também, só para complementar, é um desafio quando a gente lida com dinheiros públicos, né? É saber como recebo, como aplico os financiamentos nesse artista, de uma forma regulada, de uma forma séria, de uma forma controlada, mas sem interferir no processo de criação artística também. Não sei se respondi. Obrigado. Mais alguém? Estão sossegadinhos? É porque explicaste muito bem.
No online, alguém, Ana Filipa? Não? Ok. Sim? Tinha que ser. No New Age, New Time, houve um esforço de chamar a malta mais jovem. Pareceu-me, por o tipo de espetáculo e de proposta, não sei, pronto. Também, sou sincera, não sei até que ponto é que noutras edições não haveria já propostas deste género, mas pareceu-me, assim à primeira vista, que seriam mais atrativo para os jovens. São criadores jovens aqui na realidade, ou seja, está falando de pessoas que de alguma forma têm processos de profissionalização ou processo na dança que não não têm a minha idade, são mais jovens. E isso se reflete, obviamente, nas criações deles ou no resultado dos seus trabalhos. É interessante para a gente e é importante chegar a esse público mais jovem, mas a gente não queria estar aí restrito. Eu adoraria que senhoras de um lar, por exemplo, viessem participar nessa experiência. Ou seja, que a gente tivesse públicos também impensáveis para esse tipo de evento. Para quê? Para perceber e com a gente desenvolver esse gosto. E, no fundo, esse é o trabalho de formação de outros públicos. Então, ele tem essa característica, sim, quando você olha para a forma como ele está montado, ele tem essa característica, mas acho que vem dos artistas, mas não é o único público que a gente quer atrair. A gente queria que todo mundo se permitisse experimentar coisas diferentes na New Age, New Time, a ter sensações diferentes e, de alguma forma, ser provocado em alguns dos espetáculos. É lógico e é óbvio que, se a gente pegar o espetáculo de abertura da temporada, ele não tem o mesmo feeling que tem um espetáculo da New Age, New Time. Eles são coisas diferentes. Mas é isso mesmo que a gente quer proporcionar para os diferentes públicos da cidade, os diferentes públicos de Viseu, ter propostas que podem chegar a diferentes pessoas, independentemente da idade. Ok? Então, obrigado a todos, obrigado por terem vindo. E até a próxima, senhora vereadora, muito obrigado. Muito obrigada, e eu. E obrigado a todos. Até a próxima para quem está online. Valeu. Espetacular. Muito bom. E a programação é incrível.